pessoal! Tudo bem, meus artistas do sexto ano? Olha só, já estamos hoje na aula 6. Vamos falar sobre raízes culturais de Luiz Eduardo Magalhães, do nosso município. Afinal, nós já falamos aí da contribuição artístico-cultural indígena, europeia, africana, e hoje nós vamos falar do local que nós moramos, certinho? Nós temos na tela, tá, ali uma frase que diz: alimente sua alma com arte. Isso é muito importante. E a arte, tá, ela é uma seção transversal, tá? Ela perpassa aí a cultura, tá, o ambiente, a questão do artista, e nós vamos perceber isso, né, ao longo da nossa aula. Certo? Eu sempre chamo vocês de meus artistas, né? Os alunos com quem, né, antes da pandemia eu convivi, eu sempre falava isso, né? E eu quero que vocês se sintam assim. Hoje nós vamos estar vendo, né, a importância realmente da arte, né, para a nossa vida, para a construção de uma cultura, para a construção de uma identidade. E como a gente sempre sabe, né, a pandemia continua, infelizmente a gente precisa desse distanciamento social, precisa continuar utilizando máscara, higienizando as mãos, e hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Infelizmente ainda não é no formato que eu queria, tá? Já que nós estamos falando de nosso município, nós temos muita gente que vem colaborando com a arte e com a cultura do nosso município. E eu queria fazer uma mesa redonda, eu queria que estivéssemos aqui juntos, mas infelizmente, por esses cuidados, né, eu vou ter que ir chamando ali pouco a pouco, tá? Mas a gente não vai deixar de fazer esse momento por conta disso. Então, continuando, por que a gente está falando disso? Tá? Porque a educação ela precisa ser vista como a própria vida. Então, prestem atenção no que está escrito. Pensar sobre a educação atual é pensar na dinâmica do movimento, da ação, pois está acontecendo agora. Há muito tempo busca-se resposta sobre qual seria a melhor forma de ensinar. Nessa busca é possível dizer que educar é construir, é dar asas a quem só tem pés. É buscar de todas as formas provocar a sede pelo conhecimento. E é justamente isso que eu quero que vocês façam, tá? Que vocês criem asas realmente e que as aulas de arte, elas sejam realmente proveitosas, contribuindo para a vida de vocês. E nós estamos vendo ali, né, o mapa mostrando aí a Bahia, de vermelho ali o oeste da Bahia, o local, tá? Onde nasceu aí um povoado. Nós temos ali dizendo: o pequeno povoado Mimoso do Oeste, criado no início da década de 1980, foi emancipado. Alguém lembra em que ano que foi emancipado, gente, o nosso município? No ano 2000, né? E foi então emancipado, né, de barreiras e renomeado. Então passou a ser chamado de Luiz Eduardo Magalhães. Então, olha só, LEM, como a gente costuma dizer, que é Luiz Eduardo Magalhães, né, é conhecido por sua economia, tá? Que é centrada em quê? Na agricultura, tá? E o que se destaca? Ali já vem dizendo, destacando-se na produção de grãos como soja, milho e algodão, tá? Então, vamos fazer o cálculo aí, nosso município tá com que idade agora? Vamos lembrar? 21 anos, né? E olha só, gente, essa imagem. Imagina se lá na década de 80, quando foi criado o povoado, será que eles tinham noção da dimensão? Olha que cena linda, né? Mostrando ali o nosso município, né, que cresceu muito, a agricultura irrigada, né, a tecnologia de ponta nós temos aqui.
E olha essa frase, diz o seguinte: como seria a vida se não tivéssemos coragem de tentar coisa alguma? Então, os pioneiros que chegaram à nossa terra, eles tentaram, tá? E o que eu quero que vocês percebam é justamente isso, né? Essa questão da cultura realmente, da arte, de conseguir abstrair algumas coisas que muita gente não vai observar. Nós não vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Nós não vamos contar sobre toda a história de Luiz Eduardo, nós não temos tempo para isso. Nós vamos fazer alguns recortes mostrando esse movimento na construção da arte e da cultura de nosso município. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de arte, de cultura, nós estamos falando de patrimônio, tá? O patrimônio cultural, alguém sabe o que seria? Se eu pedir para vocês me falar o que seria o patrimônio de alguém, por exemplo, a casa que vocês moram, a casa que vocês têm, ou digamos um carro, algo da sua família, vocês vão dizer que é o patrimônio de vocês, patrimônio da família. E o que seria aí o patrimônio do nosso município? Vamos ler ali, ó. O patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história, tá? Nós precisamos ter história, nós precisamos ter memória. E ali, bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais, né? Os que não são, digamos, palpáveis. Então, são elementos como a dança, a música. E essa imagem, tá? É da primeira residência do nosso município, tá? Ela foi do Enedino Alves da Paixão, conhecido também como Negão, e infelizmente ela foi derrubada no ano 2000. Eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido, hoje, quando nós passássemos na frente dela, teria uma plaquinha lá dizendo patrimônio cultural. E olha só, gente, aí a primeira caixa d'água lá no Posto Mimoso, tá? Que pertencia ao senhor Arnaldo Horácio Ferreira. Essa imagem é de 1982. Então, as fotografias que fazem parte da arte, elas vão também fazendo os registros e permitir que quem veio depois também consiga, né, ter uma noção de como era antes. Nós temos aqui também mais uma imagem, né, que faz parte desse patrimônio, que mostra um pouquinho dessa história. É um antigo barracão, tá, de palha, lá da Amo, né, todo mundo conhece, fica lá do lado da Praça Matriz, né? Que é a Associação de Moradores do Mimoso do Oeste. E nós temos hoje só a fotografia aí para mostrar um pouquinho da história. E o que eu quero lembrar a vocês é que nós estamos vendo ali uma mala e ela simboliza a bagagem cultural, né, desses pioneiros que vieram para cá. E claro que os que vieram depois também trouxeram uma bagagem cultural, certo? Então, aqui nesse mapa mostra as regiões brasileiras. Hoje nós vamos ter pessoas de todos os estados, mas logo no início nós tivemos aí principalmente os sulistas, né, que vieram. Claro que aqui eles já encontraram, né, os baianos, mas depois que tudo começou a acontecer, muitos outros baianos também vieram para cá, né? Nós temos aí uma presença muito marcante, por exemplo, do pessoal de Irecê. E também nós tínhamos aí os goianos, né? Alguns candangos, que são os de Brasília, né? Os paulistas. Mas, como eu falei, hoje nós temos de todos os estados. Então, nós temos aí a representação dos sulistas, por exemplo, lembrando, né, eles são de descendência europeia, os nordestinos estão mais ligados à descendência africana, né, mas hoje nós temos todos aqui.
Então, foram muitas as bagagens. Por que a nossa agricultura aqui se desenvolveu tanto? Porque nós tivemos agricultores que já plantavam em suas terras, por exemplo, e vieram para cá. É claro que, ao abrir essa bagagem e utilizar o que eles tinham lá, muitas vezes eles perceberam que tinha que se reinventar. E lembra que eu já falei para vocês que a cultura tem disso? Quando a gente, vem pessoas de lugares diferentes, cada um com sua cultura, não tem essa questão de cultura mais importante, né? Acontece algo mágico, algo fascinante, onde ao invés de uma ser mais importante, a gente vai recriando, né? A gente vai se reinventando e tornando tudo isso melhor. E hoje nós temos também a presença de estrangeiros. Então, por isso que essa mala aí, né, a gente consegue identificar, né, outros locais. Então, hoje nós temos, né, a cultura presente aqui do mundo e a tecnologia também. Nós temos essa imagem que é do Foto Vespa, né, de 2003. Inclusive, o Vespa foi o primeiro fotógrafo daqui de Luiz Eduardo Magalhães, né? Ele tem uma história também muito importante aqui nesse lugar. E acabou que ali vem novamente, né? Você já ouviu falar em patrimônio, se não tinha escutado, ouviu aqui, né? Então ali rapidinho é só, na verdade, um reforço. Então patrimônio é o conjunto de bens de uma pessoa, só para vocês ficarem espertos aí. E depois, né? A questão do patrimônio histórico-cultural é basicamente tudo que é produzido, né, por nós, seres humanos, e que demonstra o valor da nossa cultura. E olha só, a cultura material envolve tudo que é concreto, a gente vai ver um exemplo ali na frente. E hoje em dia nós também consideramos que ofícios, né, que seriam, digamos, determinados trabalhos, saberes, festividades e tradições fazem parte do patrimônio cultural. E nós temos aqui a imagem, né, da cidade, que todo mundo fala que é a cidade que mais cresce no Brasil, que junto com esse crescimento, com o agronegócio, ela também, né, gera alguns problemas sociais, ambientais, inclusive o cerrado faz parte do nosso patrimônio, né, e entra aí a questão, né, do que é natural também é um patrimônio. E olha só, gente, quando a gente fala da cidade que mais cresce no Brasil, todo mundo lembra, né, isso fica atrelado ao desenvolvimento econômico, certo? E olha só que interessante essa frase, né, que inclusive é da Unesco. A relação entre cultura e desenvolvimento vai bem mais além dos aspectos econômicos, o que significa um desafio ainda maior que a medição e monitoramento do impacto das ações concebidas, tá? O Brasil é um campo fértil para o desenvolvimento de projetos em que a cultura tem um papel central devido à sua notável diversidade criativa. Áreas como o artesanato tradicional, pequenas manufaturas, moda e desenho são estratégicas, né, para o país, em vista de sua potencialidade em termos da melhoria das condições de vida das populações mais pobres. Então, a cultura, ela colabora para a melhoria da qualidade de vida. E é por isso que a aula de arte se preocupa com isso, tá? E olha só, nós temos aqui, todo mundo conhece, né, a Igreja Matriz, fica lá na Praça Alvim Mota. E olha só, o prédio faz parte de quê? De que patrimônio? Do material, né? E a questão da crença, da fé, que inclusive predomina o cristianismo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, vai ser, né, um patrimônio imaterial. E aqui nós temos, né, algumas imagens, alguns gifzinhos aí para lembrar um pouco dessa miscigenação. Vocês já devem ter percebido que diversidade está ligado realmente a algo positivo, tá?
Então, nós temos aí a cultura, né, dos vários povos brasileiros aqui. E nesse momento, eu vou apresentar para vocês o Diego Fontana, tá? Diego da Rosa Fontana, trazendo um pouquinho sobre a cultura gaúcha. Vocês estão vendo, né, aqui. E essa imagem não parece ser conhecida, mas essa imagem é do CTG, né? Claro que ainda dá para perceber que está no processo aí de construção. Então essa imagem para os pioneiros, ela faz muito sentido, ela traz muitas lembranças. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, aqui está o Diego da Rosa Fontana, representando aí essa cultura que nós temos vinda, né, do sul do Brasil. Eu já mostrei para vocês, falei que ali, né, uma imagem que para os pioneiros, né, e os pais dele fazem parte aí dos pioneiros. Então ele vai comentar para a gente um pouquinho sobre as imagens que a gente vai estar passando e também, né, dessa experiência dele, né, como participante aí dessa construção da identidade aí de Luiz Eduardo Magalhães. Bom, aí é a nossa sede do CTG Sinuelos Gerais, né? O pessoal que veio do Rio Grande do Sul traz junto na bagagem a sua cultura, né? Um pouco da história e o gaúcho ele é muito territorialista, muito tradicionalista, por assim dizer. Então, aqueles que vieram da região sul do Brasil trouxeram junto consigo a sua cultura, trouxeram junto seus costumes, a tradição. Então, as pessoas da região sul do Brasil têm a sua comida própria, têm, né, as suas atividades favoritas, e tudo isso, aqui no oeste da Bahia, quando a minha família veio para cá, em 1979, Luiz Eduardo Magalhães não tinha nem projeto de existir, né? Eu já nasci aqui, eu sou baiano, porém participo ativamente da cultura gaúcha, né? Então, assim, dentro da minha casa, até os 5 anos de idade, a gente comia comida típica do sul do Brasil, a polenta, o churrasco, né? O chimarrão. E aí eu comecei a frequentar as escolas ainda em Barreiras, né? E comecei a conviver com essa mescla da cultura. Mas, como eu estava falando, o gaúcho vem e traz essa bagagem, traz essa cultura. Com a união, começaram a vir várias pessoas daquela região para cá, surgiu o desejo de ter um local para se encontrar. Nesse ímpeto, nessa vontade, surgiu a ideia de fazer um CTG. O que é um CTG? É um centro de tradições gaúchas. Ou seja, as pessoas que gostam, que admiram, que cultuam a tradição gaúcha, se juntam nesse local para trabalhar e difundir a sua cultura. Então, o CTG Sinuelo dos Gerais foi criado em Luiz Eduardo Magalhães em 1991, inclusive meu pai, que apareceu na outra foto, é um dos fundadores, né, junto com mais 12 pessoas que estavam naquele primeiro momento. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, o CTG ele era onde hoje é o Posto Imperador. Ele começou com um galpão antigo lá. O que a gente faz no CTG? Voltamos aqui para a foto, é o nosso novo CTG Sinuelo dos Gerais, aqui no bairro Cidade Universitária, próximo ao cemitério, né? Ele hoje é o maior CTG do mundo, né? Tem uma reportagem do Globo Rural falando da cultura e da tradição gaúcha. Em 2011 eles estiveram aqui e fizeram esse levantamento. Então é a maior área, o maior clube em área urbana, né? O maior CTG do mundo. O nosso CTG é muito conhecido lá no Rio Grande do Sul por causa dessa cultura que está presente na região. Então, no Centro de Tradições Gaúchas, nós passamos adiante aquilo que foi aprendido, né? Como eu falei, eu nasci aqui, porém eu aprendi as tradições, a culinária gaúcha, né? Lá no CTG, as crianças começam a frequentar e aprendem a fazer um churrasco, aprendem a fazer um chimarrão, o carreteiro, entre outras coisas. Nós aprendemos as manifestações espontâneas de arte, né? Então lá no CTG a gente tem aula de declamação de poemas, né? Então tem os poetas escrevem as suas poesias e a gente vai lá e aprende a declamar, a recitar esse poema dentro de um contexto. A gente aprende a dança da chula, que é uma dança de sapateio, as danças tradicionais, como essa da imagem aí, né? A dança do pau de fitas. São várias e várias, são mais de 25 danças pesquisadas, né?
E aí, nessa foto, né, olha aí que bonitinho, a gente representando um pouco da cultura. Então, assim, como o CTG Sinuelos Gerais existe em Luiz Eduardo Magalhães desde a época do Mimoso do Oeste, 1991, nós estamos aqui sempre passando essa cultura adiante, né? Como vocês podem ver, essa foto aí foi no Bahia Farm Show de 2014, se eu não estou enganado, 13 ou 14. Então, esse pessoal já está todo mais velho e hoje tem outras crianças e jovens que vão lá para aprender. Então, a gente vai passando adiante, né, esse costume, o significado da indumentária, o significado das danças, da poesia, da música, né, porque a própria música gaúcha tem toda uma característica muito pessoal, assim como o Nordeste tem o seu forró, o Rio Grande do Sul tem a vaneira, né, o vaneirão, e as danças tradicionais que estariam mais ou menos culturalmente equiparadas à quadrilha, né, às danças juninas, né? Então, o papel do CTG é esse, trazer a cultura e a poder apresentar. Agora tem uma foto aí da minha mãe, né, a Luzia da Rosa Fontana, em memória. Ela sempre foi uma grande incentivadora. Ela era escritora, ela escreveu várias poesias desses concursos. Inclusive, nesse momento aí, ela está segurando o troféu de primeiro lugar no concurso de poesia inédita que teve aqui em 2014. Né? Então, a poesia dela ganhou como melhor do concurso. Voltando a falar, né, a gente fala dos concursos e tal, então no CTG a gente aprende a cultura para a gente poder levar consigo e também participa de concursos, né? A gente chama de rodeios culturais. Tem o rodeio campeiro, que é aquela prova de laço com boi, com cavalo, e o rodeio artístico e cultural, onde a gente dança, a gente canta, a gente declama, tudo isso valendo, né, concurso. Isso é para incentivar um pouco mais as atividades assim, a título de competitividade. Então, nesse ano de 2014, tivemos aí um concurso de poesia inédita. A minha mãe escreveu uma poesia e ganhou o primeiro lugar. Nesses concursos participam todas as entidades aqui da região do Planalto Central. Então, é o movimento tradicionalista gaúcho do Planalto Central, que engloba aí Minas Gerais, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Tocantins, Piauí, Maranhão, todos esses estados, né, que abrangem a região aqui do Cerrado, do Planalto Central, então o oeste da Bahia, no caso, né, não é a Bahia toda, faz parte. Então, nesses concursos, nós reunimos aí CTGs de todos esses estados e essas regiões para poder participar. E aqui, pessoal, nós temos, né, tá ali mascarado, mas é o Diego novamente, e é um momento ali muito, mas muito especial, né, Diego? Eu graças a Deus agora eu tô melhor, mas quando eu estava preparando esse material, eu juro que eu estava engolindo o choro, né? Eu tive o prazer de conhecer a mãe do Diego, né? De trabalhar com ela. E um detalhe, principalmente para você que estuda na escola Onero Costa, tá? O Diego é neto do Onero Costa. Então, sempre que era possível, né? Muitos me conhecem de lá, eu trabalhei muito tempo também na escola Onero Costa, né? Um carinho muito grande. E assim, sempre que a gente precisava dela ou que queria valorizar essa questão da cultura, ela estava presente. E esse momento aqui é quando o ano passado, né, o município, né, constrói uma nova escola e assim, de forma, né, muito linda, né, homenageia a Luzia, né, colocando então o seu nome nessa escola. Então tá aí o Diego, seu filhinho, sua esposa, né, o seu pai, o Roberto Fontana. Então foi uma bela homenagem para minha mãe, que foi uma pessoa assim, que sempre foi uma pesquisadora, uma entusiasta, né? Ela era assistente social, mas ela foi professora de história por muitos anos. Ela escrevia, como eu falei, poesias, livros, né? E, bom, já ligado à educação, né? O meu avô, Onero Costa Rosa, ele já era uma pessoa incentivadora da educação. Já quando ele faleceu em 92, já foi dado o nome dele em homenagem a uma escola aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na época Mimoso do Oeste, né, pelo então prefeito de Barreiras, Paulo Braga. E a minha mãe faleceu em 2019 por decorrência de um câncer, e em 2020 teve essa linda homenagem também, né, reconhecimento ao trabalho dela, nomear uma escola com o nome dela. É uma coisa que fica para sempre. Vocês, alunos, vão estudar
numa escola e vão carregar esse nome. Eu estudei na Honório Rosa, eu estudei na Ottomar Schwember, enfim, são todas pessoas que fizeram parte dessa história, né, da história de Luiz Eduardo Magalhães. Então, foi uma bela homenagem, eu agradeço a Cleia aqui por estar lembrando nessas fotos aí, bem emocionantes. Essa escola é lá no Tropicalville, né, uma escola novíssima, e também atende lá, se eu não me engano, até o 5º ano fundamental. A minha mãe participou também da política, ela foi vereadora, né, essa foto é inclusive da época que ela estava concorrendo na campanha, mas ela foi eleita na primeira eleição em Luiz Eduardo Magalhães como vereadora, e antes de existir o município, precisavam existir as leis que compunham o município. Então, a minha mãe, como primeira vereadora eleita, ela foi a relatora da lei orgânica do município. Então, mais uma vez, o nome dela fica na história aí. Pesquisou muito, trabalhou muito, para que no dia 1º de janeiro pudesse ter a instauração da Câmara e depois do Poder Executivo de Luiz Eduardo Magalhães. E é justamente isso que eu quero que vocês percebam, né? Essa história, essa identidade, essa questão da cultura e da arte, ela vai sendo passada, ela vai sendo construída, tá? E vocês não precisam esperar, né, crescer para participar. E quando alguém ele é um cidadão realmente ativo, ele participa aí da sociedade, tá? O seu nome vai ser sempre lembrado. Olá, pessoal. Continuando a nossa aula 6, nós já falamos aí sobre a cultura sulista, né? Mostramos para vocês algumas imagens do CTG e continuando a nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a capoeira, que faz parte aí da cultura afrodescendente, que está também presente aqui no nosso município. Então, nós vamos falar aqui daqui a pouco, né, com o mestre Alicate, e nós temos também um grupo que vai fazer algumas apresentações, vai mostrar aqui um pouco dessa cultura para vocês. Agora nós vamos conhecer um pouquinho aqui dos instrumentos. Olá pessoal, salve, salve, aqui é o mestre Alicate falando. Então o que acontece? A capoeira, né, é uma arte brasileira, que estamos aí, é uma arte 100% brasileira. Tem algumas influências da África, né, veio algumas... a capoeira não é africana, a capoeira é brasileira, porém foi desenvolvida pelos negros bantus de Angola. E aqui estamos os instrumentos, que é o berimbau. O berimbau é um instrumento 100% brasileiro, ele não é africano. Esse berimbau da capoeira, ele é da capoeira. Que é o instrumento da capoeira, é o berimbau. Os outros instrumentos são instrumentos que foram introduzidos na capoeira, como o pandeiro, o reco-reco, o agogô e o atabaque, né? O atabaque também, muitos dizem que é um instrumento africano, também não é africano. O atabaque é o tambor, que é um dos instrumentos mais antigos que existe na humanidade, né? Então ele também não é da capoeira, foi introduzido na capoeira. E o pandeiro também é um instrumento que todo mundo conhece. O reco-reco, o agogô já são instrumentos, né, mais africanos. O atabaque é um instrumento muito antigo, né, desde a Grécia, né? E a capoeira ela tem influência não só da África, mas uma influência europeia, né? Tem várias influência
do continente asiático. Então, a capoeira é uma arte que envolve um contexto mundial. Por isso, hoje é patrimônio material e imaterial da humanidade. Está treinado em mais de 175 países diferentes. Uma arte que foi desenvolvida no Brasil. Olá pessoal, continuando aqui, para que serve a capoeira? A capoeira ela vai servir dentro da escola como disciplina, porque ela trabalha 100% a disciplina na criança, no adolescente, no adulto, e vai aonde ele vai desenvolver as coordenação motora, né? A capoeira desenvolve muito a coordenação motora. Então a prática da capoeira na escola ela vai agregar um processo gigantesco na educação das crianças, na parte de habilidade, onde você vai desenvolver a motricidade humana, que é a coordenação motora, o movimento humano, onde a gente faz movimentos de várias formas, né? De maneira sagitária, maneira frente, trás. Então você vai desenvolver a lateralidade 100% na capoeira. Você presta atenção na movimentação da capoeira, que a lateralidade é bem explorada dentro da capoeira. E a parte de disciplina, a palma, a música, os instrumentos da capoeira são educativos, são uma parte musical, onde ajuda a agregar o desenvolvimento da criança, ok? A importância nossa na comunidade, na sociedade, sobre um centro de pesquisa. Aqui a Escola Santa Geração, que é a associação, nós estamos criando agora a Biblioteca de Capoeira, onde todas as escolas da cidade, a universidade, venham a se afiliar e ser beneficiado, né, com esse material, com estudo da capoeira, né, sobre a origem da capoeira. Aqui a gente vai estar passando através dos livros da biblioteca e vamos estar instruindo melhor sobre o contexto da capoeira. Então fica todas as escolas aí a chamada para que venha afiliar, venha conhecer o nosso espaço, que hoje vai ser um centro, daqui para frente a gente está trabalhando como um centro de pesquisa, beleza? O endereço da associação é aqui na Rua das Acácias, no bairro Jardim das Acácias, quadra 128, lote 1. Aí entra em contato com o mestre Alicate, o telefone 9908-9121. No Instagram também, vocês podem seguir lá, Mestre Alicate, uma página Santa Geração, tá bom? E estamos aí as portas abertas para pesquisa.